Ainda sobre pecado, queria saber se tem algum pecado que é imperdoável. Algum pecado que a gente comete assim que não tem perdão. Esse mesmo texto de Mateus 12, que eu mencionei, ele também fala sobre isso. Né? Jesus, ele... É interessante nós entendermos ali o contexto, né? Porque Jesus fala assim: aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem pecar contra o Espírito Santo não terá perdão nem nessa era, nem na que há de vir. Né? A era que ele estava ainda era a lei, ainda era Israel, porque a graça começa depois da ressurreição de Cristo. Então, nessa era a lei, na do porvir já era a era da igreja. Então, Jesus fala: nem na era da igreja terá perdão, isso aí. E o que é o pecado contra o Espírito Santo? Quando a gente analisa o contexto de toda a passagem, o que acontece? Jesus, publicamente, na frente de todos, curou um endemoniado, expulsou um demônio num rapaz endemoniado que tinha ali sintomas físicos daquela possessão, e ele ficou curado na hora. E todo mundo conhecia aquele jovem, sabia que ele era um endemoniado e desde a infância sofria com isso. Né, tinha crise de epilepsia, caía, espumava, né, tinha esses problemas. Então era inequívoco que era uma cura verdadeira. Né? E aí os fariseus falam assim: ah, mas é pelo poder de Beelzebul, príncipe dos demônios, que ele expulsou o demônio. E aí Jesus fala: pô, pode Satanás expulsar a si mesmo? O reino dividido não subsiste. Né? Então... E aí ele emenda com essa frase, com essa citação do pecado contra o Espírito Santo. Então, o que é pecar contra o Espírito Santo? É quando alguém está diante de uma situação em que, de forma inequívoca, sem nenhum pingo de dúvida, ele tem a certeza absoluta que é o Espírito Santo que está realizando aquela obra, e ele, por pura inveja, não querer dar o braço a torcer, ele diz que aquilo é obra do diabo. Então é você atribuir ao diabo uma obra que não é dúvida, você sabe que é de Deus. E você deliberadamente atribui ao diabo, para não reconhecer. Isso é a incredulidade, a blasfêmia. Isso é pecado contra o Espírito Santo. Mas é importante nós entendermos por que não tem perdão. Não é porque Deus é ruim e escolheu, não, esse pecado é pior que os outros. É porque, olha a lógica, o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e chama o homem a arrependimento. Se você diz para o Espírito Santo assim: não, eu te proíbo, não atue mais na minha vida, eu te rejeito. O Espírito Santo é educado, ele não vai... o que está em Apocalipse 3? Eis que estou à porta e arrombo? Não, eis que estou à porta e bato. Né? Se você abrir, eu vou entrar. Se você me pôr para fora, o que Jesus falou para os discípulos? Bate o pó da sandália e vai para o próximo. Né? Então... se a pessoa deliberadamente rejeita a atuação do Espírito Santo na vida dela, quem irá convencê-la do pecado, da justiça e dos juízos e chamá-la ao arrependimento? Ninguém. Essa é a função do Espírito Santo. Ela rejeitou o Espírito Santo. E aí, sem essa atuação, ela nunca irá se arrepender. E aí, como ela nunca irá se arrepender, ela vai entrar num estado que Paulo chama de mente cauterizada e vai ficar até o final dos seus dias na sua incredulidade e cada vez mais blasfemando. E é por isso que não tem perdão. Porque a pessoa não irá se arrepender. Porque para isso ela precisaria da atuação do Espírito Santo, que era o único que poderia ajudá-la, e ela deliberadamente rejeitou essa atuação. Então, na verdade, a culpa é da própria pessoa, não é de Deus. Porque é como se ela... se você tivesse muito doente e eu chegasse e falasse assim: olha, esse aqui é um remédio. Você só vai ser curado se você tomar esse remédio. Se não tomar, você vai morrer. E você fala assim: ah, que remédio que nada. E cata e joga na privada o remédio. Meu Deus. Você assinou sua sentença. Né? Você rejeitou o único remédio que poderia te salvar. É isso que a pessoa fez.